descritos na forma fracionária, né? Aí, se você quiser transformar na forma mista, você faz a divisão e reescreve. Como eu tinha apagado aquela divisão, é a representação da forma mista. Certo? Então, a forma mista também é um número racional. Se eu quiser representar o número racional em decimal, eu faço a divisão do número e eu vou ter números decimais com vírgula. Certo? Então, 1,8, porque eu vou ter o tracinho em cima. Olha, eu coloquei esse tracinho em cima do 8 para dizer que está se repetindo. Então, aí no livro de vocês, ele escreve o 1,8 com tracinho, viu? Mas a explicação está aqui no quadro. Porque eu fiz uma divisão onde eu encontrei números repetidos após a vírgula. Então, essa repetição de dígito de números aqui é o número 8. E a gente chama de dízima periódica. Ok? Tem alguém copiando? E se tiver dúvida, pode perguntar, certo? Deixa eu ver só o próximo exemplo aqui. Tem alguém copiando, gente? Vamos lá, hoje tem muita gente. Deixa eu fazer logo a chamada enquanto. Se tiver alguém copiando, é importante, viu? Porque nos exercícios de casa, geralmente vai aparecer algo que eu expliquei. Deixa eu só anotar aqui, viu? Rapidinho, quem está na sala. Quem está na aula. Espera aí que a gente continua os exemplos. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. É o 8º, né? Deixa eu ver aqui. Mas... Estela, certo, tá presente. Everton. Guilherme. Não tem um, Guilherme. Guilherme Rian. Deixa eu acrescentar aqui, viu? Guilherme Rian. Sim, só relembrando, ó, a gente está na página 22, nos últimos exemplos de números racionais. Sim, Guilherme, hoje é dia 12. Jader. Jader veio hoje, não foi, Jader? Letícia, muito bem, está presente em todas as aulas. Lucas Gabriel, deixa eu olhar aqui. Lucas. Luiz Vitor, muito bem. Trocou o nome, não foi Luiz. Maria Luísa. Deixa eu ver onde é que está aqui o nome dela. Aqui. Maísa. Certo. Miguel. Sempre presente também, muito bem. Natália. Qualquer coisa falem, viu, gente? Vocês estão muito em silêncio. Rian veio hoje. Deixa eu ver quem mais. Rafael. E Taslane. Pronto. Deixa eu ver se faltou alguém. Cadê Everton? Não sei. O Rafael entrou agora. Foi, não foi? Certo, obrigada, Jana. Agora deixa eu ver aqui, só está faltando uma pessoa. Darlan, tá ali? Não, só está faltando Darlan até agora. Pronto. No final da aula eu dou outra olhada. O restante eu já vou ter presente aqui. Viu, gente? Agora eu vou explicar o último. Esses últimos exemplozinhos, acima da palavra atividade. Professora, a senhora colocou Maísa? Coloquei. Coloquei Maísa. Certo? Essa eu coloquei. Depois eu vou atualizar aqui essa lista, porque tinha uns
Agora já tem todos, né? Está faltando mesmo da renda. Professora, Oi, Tiago. a Natália disse que não está conseguindo falar pelo microfone. Se ela tiver dúvida, ela pode perguntar pelo chat. Né? Aí depois ela vê a questão do microfone, né? Certo? Mas ela está conseguindo me ouvir, né? Sim, te ouvir ela consegue. Pronto. Viu, Natália? Você pode perguntar pelo chat. Alguma dúvida que você não entendeu, eu vou explicar. E todos também, certo? Pode perguntar oralmente. Quem tiver com problema no microfone pelo chat. Só não deixe de tirar dúvida, porque é aquela coisa, o momento é agora, né, gente? A gente tirar dúvida, aprender direitinho. Sim, eu vou para o próximo, certo? Próximo exemplo, vou apagar. Alguém copiando, ou escrevendo alguma observação, porque às vezes tem algumas coisas que não tem no livro. O que não tinha no livro aí era o quê? Só a divisão, né? O resto do tempo. Deixa eu afastar aqui a cadeira para poder apagar e fazer o próximo exemplo. O último exemplo dessa página 22. É só um negócio aqui. Vamos fazendo. Ainda sobre os números nacionais, né? Já está tentando repetir. São números na forma de fração, são números decimais, que fazem parte dos conjuntos nacionais. Os números inteiros também são números nacionais. Os naturais também. O que mais? Os números que se repetem após a vírgula são chamados de dízima periódica. Depois vai ser o próximo assunto que a gente vai estudar. Aqui a partezinha de introdução. Agora deixa eu olhar aqui quais os exemplos que ele coloca. 5. Ele está dizendo aqui, ó, todo número inteiro é um número racional. Né? Como eu estou falando ainda há pouco. O número 5, ele é um número inteiro e também natural. Né? Ele é um número positivo. Então, a gente pode escrever em forma de fração. Eu posso escrever 5 sobre 1. Porque você escrevendo um denominador não vai fazer diferença quando você divide 5 por 1, continua sendo 5. Por isso que esse número aqui ele é racional também, certo? O que é que entra dentro dos conjuntos dos racionais? Os naturais são números racionais. Os inteiros são números racionais. E puder anotar essas observações para ficar mais clara. As frações são números racionais. O que mais? Números decimais são números racionais. Olha o resuminho aqui de números racionais, então vocês forem fazer atividade, para não ter dúvida. Quais são outros exemplos de números racionais que eu falei ainda agora? Número misto, né? Eu vou colocar só assim, abreviando aqui. Número misto são números racionais, tá certo? Os naturais, os inteiros, que a gente já conhece pelo símbolo zero. As frações são racionais. Os decimais são racionais. O número misto. Qual foi outro exemplo que vimos de números racionais? As dízimas. São aqueles números que tem uma repetição, que a gente viu ainda agora. 1,8, que tem um tracinho em cima. Dízima periódica. Pronto, com isso aqui a gente fecha periódicas. Todos esses números aqui, exemplo de números, ó, aqui eu coloquei a forma escrita, né? Mas eu estou explicando na forma numérica também. Então, as dízimas periódicas são os números que têm repetições após a vírgula. São números racionais. Os números naturais são números racionais. Os inteiros são números racionais, certo? Frações são números racionais. Decimais são números com vírgula, que são números racionais. Número misto também são racionais. Pronto, aqui fechou o conjunto todo. É claro que quando ele define os números racionais, ele coloca em forma de fração. Sendo que a fração
Todos esses outros podem ser escritos em forma de fração. Por isso que aqui eu detalhei os exemplos. Tá certo? Sim, o número 5, ele colocou o número menos 2. Essa parte aqui tem no livro, viu? O número menos 2 é um número inteiro. O Z, que a gente estudamos no ano passado, o número inteiro Z é o símbolo, né? Do conjunto de números inteiros. É um número negativo. Eu posso escrever em forma de fração? Quem sabe me dizer sim ou não? Posso escrever o número? Isso, muito bem. Ó, o menos 2 eu posso escrever em forma de fração. Fica menos 2 sobre 1. Quando você coloca 1, gente, no denominador, não vai alterar o número. Porque você está dividindo por 1, mas sempre dá o próprio número. Menos 2 por 1 dá o próprio número. Então, esses números aqui, esse aqui é inteiro e também é natural. Eu posso escrever ele em forma de fração, então ele pertence ao conjunto dos racionais. Menos 2 é um número inteiro, pertence ao conjunto dos racionais, porque eu posso escrever em forma de fração. E o último exemplo que ele colocar aí do lado é o zero. Vou colocar aqui, uma vírgula. O zero, já sabemos que o zero tanto está dentro dos naturais como dentro dos números inteiros. Já que eles são, pertencem aos dois conjuntos do número zero, então ele também é um número racional, que eu posso escrever em forma de fração, 0 sobre 1. Ou 0 sobre 2, 0 sobre 3. E quando você dividir 0 por 1, vai dar o próprio zero. Deixa eu só explicar isso aqui. Se eu dividir 0 por 1, 0 por 1 vai dar quanto? 0, porque 1 vezes 0 é 0. Para dar 0, é tudo 0, né? 0 pode ser dividido por qualquer número. Agora, o contrário não pode. Não posso botar o 0 no denominador, porque não existe divisão por 0 na matemática. Certo? Alguma pergunta desses últimos exemplos? Os primeiros eu expliquei naquele dia, né? Na parte do livro aí. Nenhuma pergunta, gente? Ou alguma pergunta sobre os números racionais? Professora? Oi, Jader. Natália disse que não conseguiu entender. Oi? Natália disse que não conseguiu entender. O que ela não conseguiu entender? Os exemplos? Peraí. Eu estou na página 22, explicando os últimos exemplos de números racionais. Aí eu estou explicando onde tem a palavra atividades. Aí tem 3 exemplos, aí são justamente esses 3. Sendo que está assim, nesse formato assim, né, de linha. Como aqui eu já expliquei. Professora? Oi. Ela disse que não entendeu os negativos. Ah, tá certo. Tá. Obrigada, viu, Jana? Olha, deixa eu fechar. Esse número aqui, ó, Natália, o pessoal também, certo? O pessoal todo da turma. Esse número aqui, menos 2, ele é um número negativo, porque ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Né? Lembra do ano passado, os números inteiros? Quem é o conjunto dos inteiros? Vimos que é o conjunto dos números negativos, o conjunto dos números positivos, incluindo o 0. Né? Então, esse conjunto tem números negativos. No caso aqui, tem um menos 2, que ele colocou como exemplo no livro, mas pode ser qualquer número negativo que você escolher. Então, o menos 2, eu posso escrever ele de forma fracionária. Ou seja, o menos 2 eu posso escrever sobre 1, apenas sobre 1, porque se eu escrever sobre 1, ó, se eu dividir menos 2 por 1, volta a ser menos 2. Certo? Aí, por que esse número é racional? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Certo? O número, os negativos, ele pode ser escrito também na forma de fração. Portanto, ele é, já que pode ser escrito como fração, ele é racional.
Ele é um número racional. Né? Esse positivo a gente pode escrever também na forma de fração. Escrevendo na forma de fração, ele é racional. O zero eu posso escrever na forma de fração, ele é racional também. E assim a gente conclui que todos os naturais podem ser escritos na forma de fração. Qualquer número natural que você quiser dar um exemplo aí, eu posso escrever ele como forma de fração. É só colocar um no denominador. Os inteiros também, que é onde tem os negativos e positivos, né? Certo? Então, resumindo, o conjunto dos números racionais, ele é formado principalmente pelas frações. Ou seja, qualquer número que eu possa escrever em forma de fração. Mas quem são esses números em forma de frações? Os inteiros, como a gente viu aqui, que é negativo, o 5 também, que é positivo. É só colocar o denominador 1. Os naturais, o 5 também é tanto natural como inteiro, posso escrever sobre 1. As dízimas periódicas são aquele número que tem repetições, que a gente vai ver já. Os números decimais, que são números com vírgulas, eles são ele pertence ao conjunto dos números racionais e mais. Os números mistos, que são aqueles que eu fiz no início, eu fiz a divisão e fui formando o número misto, que é a parte inteira e a parte fracionária. Ele também é número racional. Aí aqui são exemplos de números racionais. Aí com isso a gente termina a página 22. Certo? Aí vocês já podem anotar, gente. Deixa eu só apagar aqui, viu? Que a outra página é sobre dízima periódica. Eu vejo só para olhar. Dízima periódica leva um pouquinho mais de tempo. Olha, vocês já podem anotar a atividade de casa. Páginas. São 2 páginas referentes a essa explicação de números racionais. Páginas 22 e 23. 22 e 23 para casa, tá certo? Aí eu vou apagar aqui os exemplos que eu fiz, para a gente poder ir para o próximo tópico do conteúdo. E não esqueçam de fazer as atividades, viu, gente? Eu já vi muitos que fizeram, agora tem uns que ainda não fizeram. Não deixe de fazer as atividades, não, porque senão a sua nova qualitativa não vai ficar assim. Não ganhar ponto na nova qualitativa. E a questão de aprendizado, né? Você fazia treinando as habilidades, você consegue aprender, tá? Porque só praticar os exercícios. Pronto, aí as páginas de casa, 22 e 23. Eu não vou espelhar o livro hoje, porque tem uns exemplos de olhar se dá para espelhar, viu? Se tiver a parte teórica. Agora a gente vai para a página 25. Aqui é a atividade de casa, viu? Aqui eu vou atualizar, que é a página que a gente está. 25 agora. Página 25 do livro. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Eu vou espelhar um pouquinho essa parte aqui do livro. Professora? Oi, pode falar já. Tem 5 minutos só. Já? Uhum. Não. A gente começou de 8h10, não? Foi 8h10, mas já tá perto da hora do intervalo. Ah, tá certo, tá. Eu vou só iniciar, tá certo? Eu só vou iniciar, só. Não vou fazer conta, não. Já fiz a chamada. É, mesmo, tem razão, já começou assim. Pronto, aí anotem a página de casa, página 22 e 23, certo? Vou só iniciar aqui a página 25. É rapidinho, 3 minutinhos, aí eu encerro, certo? Deixa eu ver aqui o livro, peraí. Agora eu vou entrar. Deixa eu ver aqui. Só um instante, viu? Enquanto isso, vocês vão anotando aí a página de casa.
Carregando aqui o livro. Professora, Oi? a atividade de casa pode fazer no livro se der? O livro, deixa eu olhar, viu, Miquel? Miquel, é melhor fazer no caderno. Certo? Porque até a diretora me orientou. Ela disse assim, olha, as atividades de casa, eles têm que fazer no caderno. Por conta que não tem espaço no livro. Tá certo? Tá. Aí, assim, né, como eu já disse, não precisa copiar a pergunta, né? Aí, você já ganha tempo com isso. Você vai só escrever o cabeçalho, assim, que ficaria mais organizado, né? Ou pelo menos a disciplina com a página 22 e 23. Aí você vai lendo e vai fazendo a solução, né? As respostas. Aí lembre bem do que eu expliquei na aula, viu, gente? Qualquer coisa, se esqueceu o que eu expliquei, você revê o vídeo ou pode olhar os exemplos da página. E aí ajuda vocês a fazerem a atividade. Deixa eu ver qual tem. 1, 2, 3, 4, 5. Professora, Oi? e quem não tem livro? Quem não tem um livro, é necessário obter o livro. Porque senão vai ficar sem fazer as atividades, né? Aí não pode. Certo? Certo. Que é nas atividades que você começa a aprender mais, né? Porque aqui tudo bem, a gente, eu tenho suas dúvidas, as dúvidas do pessoal que tem, você entende. Mas aí se você não escrever, matemática é escrito, né? Você escreve, não é só ler como as outras matérias, além de ler, você escreve. Aí você começa a aprender mais, a fixando. A aprender mesmo, sem precisar decorar. Deixa eu ver se carregou, viu? Para a gente começar aqui. Livro 8º. Só um instante que está carregando ainda, viu, gente? Acho que quando carregar, a gente vai terminar a aula. Está demorando para carregar. Certo. Pronto, agora sim. Página 25, viu, pessoal? Eita, adiantei demais. Olha, a gente tem acabado de ver essa página aqui, não foi, gente? Acabamos de concluir essa página dos números racionais. Aí vamos agora para a página 25, que a gente vai estudar o que são dízimas periódicas, tá certo? Aqui ele vai, ó, os números racionais e as dízimas periódicas, página 25. Tem
Então, aqui, como eu já tinha até falado aqui, né, na explicação do quadro, toda dízima periódica é um número racional. Então, o que a gente entende por dízima periódica? É aquele número que ele tem uma repetição após a vírgula. Uma dízima periódica é um número decimal, um número que tem vírgula, mas após a vírgula ele tem uma repetição, ou seja, um período, a gente chama de período essa repetição. Né? Então, ele diz aqui que essa dízima periódica é um número racional e a gente pode transformar em uma fração. Né? A gente vê uma dízimazinha, a gente pode transformar em uma fração. E essa fração é chamada de fração geratriz. Ela que dá origem à dízima periódica. Então, por enquanto, a gente só vai ver alguns exemplos de dízima periódica. Olha, esse primeiro exemplo que ele dá dessa dízima aqui, ó, desse quadro aqui, lilás, né, com a borda lilás, eles observem a dízima. 0,1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geralmente isso aqui acontece na calculadora, um monte de dígito diferente. Tem uma reticência. Observe que não tem números repetidos. Assim, pode ser que tenha um 3, mas ele não está se repetindo direto, tem que se repetir diretamente. Como ela não tem a parte periódica, então a gente não pode transformar em fração. Certo? Existe dízima que não tem parte periódica, não tem parte repetida, que a gente não pode transformar em fração. E que este número é chamado de número irracional, que não é o caso da gente ver esse ano. Tá bom assim? Então, o que a gente vai estudar esse ano é só os racionais. Então, vamos ver aqui, ó. O professor está dizendo aqui, ó, vou falar só dos exemplos, certo? Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui, de dízima periódica, ele fala, como eu já disse, né? A dízima periódica é um número que tem vírgula e tem números repetidos. Essa parte que se repete dos números são chamados de períodos. Aí, a dízima periódica se divide em duas, dízimas simples e dízimas compostas. Vamos ver exemplo de dízima simples, ó. Dízimas periódicas simples. Aqui tem, ó, 0,333, certo? Então, eu tenho um exemplo de uma dízima periódica, ou seja, um número decimal que tem repetições, o 3 está se repetindo aqui. Tem uma reticência, que é para dizer que esse número continua infinitamente, certo? Então, aqui é um exemplo de uma dízima simples. Esse próximo número aqui, 3,26, 26, 26, continuaria, 26, 26. É uma dízima simples também. Ele tem partes repetidas. O que é que está se repetindo nesse 3,26? O número 26 após a vírgula. Esse período aqui é o que se repete. Então, são dízimas simples, certo? O que mais? Esse próximo exemplo aqui, ó, 0,248. Aqui é outro exemplo de dízima simples, certo? Aí veja bem, ó, quando tem um tracinho em cima do número, significa que esse número está se repetindo. Então, ficaria 0,248, 248, 248, certo? Em vez de fazer essas repetições longas, ele coloca o traço em cima para representar. Isso aqui é outra representação de dízima periódica. Em vez de ele colocar repetições de número e reticência, ele coloca o tracinho em cima. Então, aqui são 3 exemplos de dízimas periódicas simples. Certo? Pergunta, entendeu? Não entendeu. Agora eu vou dar outros exemplos. Certo, professora, não tem dúvida não. Certo, muito bem. Tá dando para entender, né? Já. Mais na frente tem umas continhas, mas é bem... Não é nem conta isso aqui. É só uma representação, que depois eu vou explicar na próxima aula. Por enquanto eu estou explicando só a definição e os exemplos, né? Para
vocês conhecerem. Depois eu explico como é que transforma em fração. Aqui vamos ver dois exemplos. Deixa eu ver, são 3 exemplos. Dízimas compostas. Olha, gente, a dízima periódica composta são dízimas que têm partes repetidas e partes não repetidas. Por exemplo, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, o 0,36, 222. Qual é o número que estão se repetindo? 2, 2, 2. Parte periódica, a parte que se repete. Qual é a parte que não se repete? O 36. Não se repetiu mais, o 36. Quando ele bota a reticência, quem está se repetindo é o número 2. Certo? Então, aqui é um exemplo de dízima composta. É composta porque tem a parte não periódica junto com a parte periódica. Na simples, não, só tem parte periódica. Só tem parte que se repete após a vírgula. Próximo exemplo aqui. Tem um professor aí no virou 1,5919191. Qual é a parte que se repete nesse exemplo? 91, certo? 91 é a parte periódica. Quem é a parte que não se repete? Qual é o número que não está se repetindo nesse exemplo? O 5. Para a gente, o que interessa aqui, ó, por enquanto, de exemplos, é só após a vírgula, viu? Antes da vírgula, a gente vai ver isso aqui depois. Esse número aqui é um número decimal, onde tem partes periódicas, então é uma dízima. Mas é composta porque tem um 5 que não é parte repetida e o 91 tem partes repetidas, que são periódicas. E esse último exemplo aqui, ó, 0,3425. Qual é a parte que está se repetindo? A parte que tem um tracinho em cima. 25, 25, 25. Está subentendida aqui, porque ele é 25. Em vez de ele escrever várias vezes 25, ele coloca o tracinho. Qual é a parte que não se repete? O 34. Então, aqui você consegue identificar quando uma dízima é composta e quando ela não é composta, ou seja, quando ela é simples, certo? Simples, só tem partes repetidas após a vírgula. Pode ser de um número, 2 números repetidos ou 3, como isso aqui. Dízimas periódicas compostas. São dízimas que têm partes periódicas e partes não periódicas, ou seja, partes que se repetem e outras não. É o 36 aqui, ele não se repete, e o 2 repete. E assim esses outros exemplos. Pronto, aí deixa eu olhar aqui a hora, não sei se... Aqui a gente vai... Aqui tem 2 maneiras da gente aprender a calcular, de transformar uma dízima periódica para uma fração. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, se vai dar tempo, tá bom? Deixa eu parar aqui, ó. Dá uma parada aqui. Só uma parte aqui mais. Só de exemplos. Olha, gente. Você já está... Professora, Oi? acho que já deu tempo da aula. Né? Deu. Então é só de 9 e 3, né? Ou 9 e 8, por aí. Eu já, Tá. já terminei. Então, enquanto isso, ó, eu vou escrever os exemplos aqui das dízimas periódicas, que a gente acabou de ver aí no livro. Então, veja bem, ó. A página de cada já anotei aqui, né? Deixa eu passar um traço aqui. O que a gente está estudando agora são dízimas periódicas. Como eu já expliquei, você e o pessoal que não tem livro, é interessante que copiem pelo menos os exemplos, certo? Aí eu vou colocar aqui os exemplos que eu tenho que vai terminando. Essa parte aqui é a aplicação na própria matemática. Tem coisas que... Olha, exemplos de dízimas simples.
para quem está com o livro, vai só prestar atenção para relembrar aqui, de dízima composta. Eu vou só escrever os exemplos. Aí eu já expliquei. Aqui, ó, exemplo de dízima simples. Você não esquecer, não. 03333. O próximo. 3,26. Pronto, vou botar na essência aqui. O próximo exemplo. 0,248. Olha bem, as dízimas periódicas que eu estava explicando agora há pouco, elas se dividem em simples e compostas. Olha os exemplos das simples, ó. Só tem partes repetidas, ó. O 333, reticência, que é infinito, né? A dízima é um número decimal com partes repetidas. 3,2626, ó. O que é que está se repetindo aqui é o 26. 0,248, o que é que está se repetindo? 248, ok? Então, quem está sem o livro, ó, escreve um pouquinho. Quem está com o livro, grifa no livro, pelo menos de grafite, para entender os exemplos de dízimo, viu? Porque depois a gente vai aprender a transformar em fração. E as compostas são essas aqui, ó. 0, estou escrevendo os exemplos que está aqui, ó, para não mudar, né? Escrever os 3 exemplos que ele deu de cada um. 1,59191. Não esquecer de botar a reticência. Se vier com o traço em cima, não precisa da reticência. Porque está subentendido que esse número está se repetindo. E 0,3425. Pronto, olha aí, gente. Todos os exemplos que estão no livro estão aqui, ó, de formas separadas. Então, quem está com o livro, grifa ali. Pode esquecer de grifar, não. Ou senão você relembra o que eu expliquei. E quem está sem o livro, pode escrever aqui também. As compostas. Tem a parte aqui, ó, não periódica, que eu estava explicando ali, ó. O 36 não está se repetindo. E a parte periódica, 2, 2, 2, que se repete. Reticência significa que o 2 está se repetindo. Esse é um exemplo de dízimo periódico, que a gente usa bastante. Outro exemplo de dízimo periódico. O 5 não se repete. Então, quando a gente tem uma parte que não se repete, juntando com outra que se repete, que é a 91, eu tenho um dízimo composto. Outro exemplo aqui. 0,3425, em vez de ele escrever 25 várias vezes, ele colocou o tracinho, e sim a reticência. Certo? Quando vê esse tracinho, você lembra que é uma dízima periódica. Parte que não se repete é 34, a que se repete é 25. Pronto, agora vocês podem ter alguma dúvida com relação a esses exemplos. Ou a definição de dízimo, né? E aí, quando chega na próxima aula, a gente vai aprender a transformar em fração. É bem fácil a regrazinha da transformação. Na próxima aula, a gente vai transformar as compostas e as simples. Aprender a transformar as frações, as dízimas em fração, e vice-versa, certo? E aí, ó, o assunto do teste de vocês vai até dízima periódica, certo? Vai na frente. Certo. O oitavo, eu já vou dar agora. Conjuntos numéricos. Capítulo 1. Números naturais, racionais, inteiros e dízima periódica. Pronto, vai até a página 20, até a página 26, certo? Capítulo 1, do início até a página 26, que é até o assunto da próxima aula.
Na próxima aula eu já termino o Zezinho. Viu, gente? Eu já para vocês ir estudando, não deixar para a última hora, nem matemática, nem nenhuma disciplina, viu? Porque última hora a gente só revisa. Não é, Marcos? Pronto. Tchau. Bom fim de semana, viu? Um abraço para todos. Tchau, professora. Oi, Jada. Tchau. Tá, tchau. Se não deu tempo de copiar, depois você revê o vídeo, viu? Dos exercícios. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.